Fala galera, beleza? Eu sou o Rick Colavito, youtuber, radialista, apresentador, e eu tô aqui juntinho na TV Relacionamento. Olá amigos do canal Web Repórter Channel. Olha, eu tenho aqui mais uma entrevista muito legal. Eu estou aqui com a Elaine Silva. Ela trabalha com gestão de pessoas. Ela vai tirar algumas curiosidades da área pra gente. Bem-vinda, querida. Obrigada, muito obrigada pelo convite, obrigada pela oportunidade. Eu estive no programa da TV Relacionamento com Kendi, o qual eu falei um pouco de gestão, mas eu adorei o seu convite para estar falando de gestão de pessoas, que é algo que eu gosto muito. Pegar uma pessoa no início da profissão, transformá-la em um excelente profissional, corrigir gaps que muitas vezes as pessoas têm, sabem que nem possuem, melhoria contínua. Eu faço isso comigo mesma na minha vida e eu também gosto de aprender e ensinar. Então, trabalhar pessoas é algo que me deixa muito contente a ver cada evolução de cada indivíduo. Para quem não sabe, vamos falar especificamente na área das empresas. Do que se trata isso? Gestão de pessoas, nada mais é do que toda empresa tem um líder, e essa liderança, fazer a gestão dessa equipe, é a função de um líder, de um gestor, de alguém da parte administrativa ou da parte comercial. Hoje eu dou consultoria para as duas áreas, para a parte administrativa e para a parte comercial. Interessante, né? Eu faço as duas coisas. Eu sempre trabalhei na área comercial, mas eu também sempre fiz muito bem a área administrativa. O que é a área administrativa do comercial? É a continuidade do pedido depois que se vende, Ou seja, o pós-venda, a inclusão do pedido em sistema, é gerir tudo aquilo de uma forma que o cliente aponta, fique satisfeito com tudo isso. É isso que eu ia te perguntar, cara? O comercial, então, no caso, seria da área de vendas, Isso, da área de vendas, correto. E a parte administrativa é a gestão de pedido que envolve quando o vendedor vende, quando termina ali a parte comercial e começa a parte administrativa em vendas. Agora, tira uma curiosidade minha. Agora, essa área aí, ela se aplica a tudo, por exemplo, serviços gerais. A pessoa, se percaria também nessa área? Sim. Por exemplo, eu fui gestora de uma empresa, no qual eu desenvolvia várias funções, e uma delas era cuidar da equipe de limpeza, Então, como que eu geria essa equipe? Eram vários andares, no local, então, desde o tempo certo da retirada de lixo do local, a limpeza, os dias corretos, isso é uma parte de gestão, dessas pessoas, o dia correto. Por exemplo, aqui é um prédio, então hoje estamos usando aqui esse ambiente, então hoje não poderia vir ninguém aqui, então eu estaria com outras pessoas em outra área do prédio fazendo essa limpeza, administrar esse tempo dessa equipe de uma forma que seja eficiente, Que normalmente o que acontece, eu vou falar uma coisa que acontece muito. A pessoa contratada vai para uma empresa, só que ela fica meio perdida no começo, ela não sabe o que fazer, que nem sempre ela tem alguém para orientar ela. Exatamente. Entendeu? Você não sabe qual função, essa hora você vai fazer isso, daqui a pouco você vai fazer aquilo, às vezes a pessoa fica meio perdida, isso acontece muito. Sim, acontece muito. Uma parte da minha mentoria, no caso, também inclui a parte de RH. Quando você é contratado em uma grande empresa, existem pessoas para determinadas funções. Então, essa parte de você ficar perdido muito não acontece, porque tem uma pessoa que recebe aquele funcionário. Então, o que eu faço? Eu trago isso para pequenas empresas, para um comércio, para um restaurante, como que vai treinar essa equipe para atender melhor o cliente, Então, é justamente isso, para a pessoa não ficar perdida. Então, existe um processo, existe o desenho desse processo, e cada local, o desenho é de acordo com cada perfil. Então, cada empresa tem um processo, um não é igual ao outro, às vezes o que funciona em uma empresa não funciona em outra empresa, mesmo sendo do mesmo ramo. É muito interessante isso, viu? Às vezes eu aplico uma coisa numa área, e vou na mesma área, a empresa trabalha com a mesma coisa, vamos restaurante,
né? Às vezes, determinado restaurante dá certo um processo e às vezes em outro não dá certo, porque as pessoas são diferentes, né? As equipes são diferentes. De repente, o restaurante ele só trabalha à noite, tem outro perfil de público. Para o restaurante que só trabalha de manhã, que é almoço, né? Então é outro perfil de público, outro perfil de atendimento. Então eu levo a excelência para esses lugares também. Assim, te perguntar uma coisa também, uma coisa interessante. Assim, o que você acha dessas palestras motivacionais? Motivacionais. Bom, eu adoro palestra, eu acho que a gente aprende a ouvir. A mentoria é muito disso, ouvir, né? Eu trabalhava com vendas consultivas mais de 15 anos, então eu aprendi muito bem a ouvir a necessidade do cliente para dar a solução, porque eu trabalhava com vários produtos técnicos. Né? Então esse era o diferencial e foi aí que eu tive sucesso também na minha área comercial. Então eu trouxe isso também para a minha mentoria, né? Para a gestão, saber ouvir o cliente, saber ouvir o funcionário para trabalhar. Todo mundo pode ser trabalhado, assim como um cantor, né? A gente participou de um programa aí onde teve uma dupla sertaneja, né? Então assim como um cantor, ninguém nasce, com exceções de alguns talentos, né? Igual algumas cidades aí do Brasil só sai cantor sertanejo, todo mundo acha que sai com aquele talento, mas não, eles têm que ser polidos. Então na parte de gestão é a mesma coisa, todo mundo pode ser polido, até mesmo eu, né? É um aprendizado constante, o ser humano ele tem que gostar de aprender constantemente. Todo dia é um dia diferente, todo dia você aprende alguma coisa. As palestras motivacionais. Às vezes as pessoas falam, eu não gosto de palestra motivacional, é perda de tempo. Gente, eu duvido quem não pega na internet e vai ver uma mensagem lá no Face ou no Instagram de algo motivacional. E aí a pessoa vai falar que não gosta de palestra motivacional, né? A gente não vê. Às vezes a gente está precisando, então eu aconselho, para quem nunca foi numa palestra, vá. E não é só na palestra motivacional, não. Existem vários tipos de palestra, pode ser financeira, hoje na minha região, Barueri, né, trabalha-se muito o empoderamento feminino. Eu conheço várias aí na internet que estão fazendo sucesso com esse empoderamento feminino. E não deixa de ser palestra motivacionais para quem? Para mulheres. Com certeza. Focado em mulheres. Com certeza. É muito interessante trabalhar tudo isso, né? E tem uma outra área também, que a gente sabe que o ser humano, cada um tem a sua personalidade, né? Exato. Você pode pegar 10 pessoas para a mesma função, mas com certeza uma vai se destacar mais do que a outra, uma vai ter um diferencial, né? E é assim que você lida com as pessoas, né? Exatamente assim. Isso. Trabalhando, o que eu falo para as equipes, diminuindo, né, a deficiência e aumentando o talento, né? Saber trabalhar o que a pessoa tem de melhor para que ela consiga trabalhar e ter eficiência e gerar lucro para a empresa e para ela mesma. Porque, assim, não sei se ainda acontece isso, mas muitas empresas ainda você tem aquele sistema de você trabalhar sob pressão, né? E isso aí prejudica, né? Porque muitas pessoas acabam ficando no emprego, né? Olha, eu nem vou te falar de nomes. Hoje mesmo, antes de vir para cá para a entrevista, eu tive um relato de algumas pessoas que trabalham numa empresa que elas estão extremamente decepcionadas e não sabem como sair. Porque o que a empresa vendeu para elas não foi aquilo. A pressão é muito grande, muito grande. Toda empresa tem pressão, gente. Toda empresa tem pressão. Agora, é você saber o limite. Até quando que é esse limite? Quando você não se sente bem com aquela determinada pressão. Eu acho que até para as empresas elas tinham que ser mais realistas, né, em relação a esse tipo de pressão. Eu sei, porque eu já contratei. E quando você faz aquela pergunta, né, você sabe lidar com pressão? Na seleção todo mundo fala que sabe. Então é desenhar qual que é esse tipo de pressão que a pessoa vai passar. Porque existe pressão, tem empresas que a pressão é de minuto em minuto, a cada ligação é uma pressão. Então o funcionário que vai entrar nessa empresa, ele tem que saber que tipo de pressão ele vai enfrentar para saber se é capaz ou não, ou para seguir com o processo seletivo ou parar ali, né? Com certeza, né? Eles fizeram um sistema em algumas empresas assim e deu certo, sobretudo nos Estados Unidos, na qual eles deixavam funcionando mais à vontade,
mais tranquilo. Então a pessoa assim, a pessoa estando feliz, ela trabalha melhor, né? Isso foi comprovado, né? Eu vou até relatar uma experiência minha. Eu trabalhei numa multinacional e ela adquiriu uma marca, tá? Era uma marca e a multinacional veio e adquiriu. Então, até que momento que a indústria era só da marca, né? Que eu não quero citar nome de empresa, a gente trabalhava com baias, né? Então, eu fui uma pessoa que era acostumada a trabalhar com baias. Era eu e o cliente, eu via o céu azul, eu via mar naquela minha baia, eu via tudo. Eu fugia da minha realidade e a cada cliente eu estava na realidade do meu cliente. Isso me ajudou bastante, era uma característica minha, pessoal. Quando a multinacional comprou essa empresa, eles vieram com olhar amplo, todos os departamentos têm que se conversar. O que eles fizeram? Eles tiraram todas as baias da empresa. Todas as baias. Com isso que você está falando. E agora eu vou te falar, vendeu mais. Com certeza, é isso aí. Existem segredos também, segredinhos. Vendeu mais. Óbvio que o processo não pôde ser mais o mesmo, porque aí você estava cara a cara, às vezes, com a colega de trabalho, e às vezes a colega de trabalho não estava no dia bom, né? Mas foi legal, você começou a trocar experiência. O que eu fazia, a minha colega de trabalho que estava à minha frente, ela começou a me copiar. E eu lembro que o diretor anterior, né, falou assim, eu não quero, sempre metas de vendas, né? Tinha uma que dominava, sempre, durante 6 meses era ela. E uma vez eu achei lindo que ele falou, eu não quero ninguém igual a ela, mas eu quero no lugar que ela está. Eu quero que vocês vendam tanto quanto ela. Então, ele não percebeu que se ele tivesse feito isso lá atrás, tirando as baias, todo mundo ia se conversar e uma ia ter a experiência da outra, ia aprender com a outra. E eu aprendi. Eu vi qual era o feeling dela e comecei a vender. E comecei a me destacar. E a equipe, todo mundo começou a se destacar. Então, um mês eu ficava em primeiro, outro mês a outra colega ficava em primeiro. E essa que sempre batia a meta, também continuou em primeiro, mas não tanto como era, porque a gente aprendeu. Aprendeu até com ela mesma. Pois é, né? O ser humano é assim, ele vai retribuir você da maneira que você trata ele. Então, se você é um bom vendedor, uma boa consultora, uma boa manicure, cabeleireira, então você pode ter certeza que você vai ganhar, você vai ter retorno do seu trabalho, né? Você vai ganhar a atenção daquela pessoa em especial, entendeu? Então é assim que funciona, é relacionamento, né? Exatamente. Também, relacionamento. Relacionamento. Eu, por exemplo, eu estava dando consultoria numa empresa que ela tinha muita dificuldade em acreditar nela mesma. Era uma coisa pessoal, não era uma coisa profissional. Mas é porque ninguém ensinou ela a acreditar nela mesma, entendeu? Foi não passando, então ela sempre precisava de perguntar as coisas para alguém. E é muito bonito hoje ver que ela consegue pensar e ela consegue cobrar. Além dela pensar, ela consegue executar e consegue cobrar. Isso para mim, como gestora, é muito gratificante, é uma realização. Pode ser o mínimo para alguns, até para ela mesma, né? Que eu acho que ela não tem esse discernimento do quanto é legal para mim, né? Ela tá assim, eufórica, tá feliz, ela vê o progresso dela, mas ela não imagina o quanto isso é gratificante para mim como profissional. Com certeza, né? Com certeza, é isso mesmo, né? Assim, eu acho que a pessoa, é claro, né? Ela tem a personalidade dela, ela tem o jeito dela, né? Ela vai entrar numa empresa, vai pegar a política da empresa, o costume da empresa, tudo, né? Mas eu acho interessante a pessoa, ela engolir certas coisas no começo, porque ela consegue converter esse jogo, você sabe, com o passar do tempo, entendeu? Se você tiver o seu jeitinho, a sua maneira de ser, claro, uma orientação profissional com você, a pessoa vai inverter aquela situação negativa para positiva. Sim, às vezes, igual ela trabalhava ela ia trabalhar, né? Ela estava sendo preparada para trabalhar com venda por telefone, só que ela achava que ela não tinha talento. Como eu comecei a trabalhar ela? Eu comecei realmente a trabalhar ela do zero, gravar a voz dela e ouvir a voz dela. Muitas vezes eu gravei e fiz ela mandar para o cliente o que tinha que falar. Mas o que eu percebi na consultoria? Que ela sabia falar assim, que era que as pessoas estavam impondo para ela uma forma dela falar, que talvez era muito técnica,
e ela não conseguia transformar isso no linguajar dela, aí era onde gaguejava, era onde que ela não conseguia falar. Então, é uma super dica que você está dando. Seja você mesmo, saiba o seu limite, estude, aprenda. Hoje em dia tem... Só não estuda hoje em dia quem não quer, né? Porque tem muitos cursos gratuitos, né, na internet. Vasculhe o que vocês acham daquilo que vocês querem fazer. Saiba enfrentar situações com garra, com luta, que você vai para frente com toda certeza, viu? Com certeza, isso, todos nós somos lutadores. Pegue sua arma e vai pra frente que vocês conseguem. Isso aí, agora me fala algum objetivo seu, que você tem a pensar. O meu objetivo, você sabe que hoje eu respondi essa pergunta de manhã em uma entrevista, em outra entrevista que eu dei. Eu quero ser uma mentora reconhecida a nível Brasil. Nossa, vai chegar, hein? Vai chegar que você fala bem, conversa bem. Obrigada. Você não se esqueça que no bate-papo nosso, eu falei pra você que eu fui muito diminuída em relação a isso, né? E olha onde eu estou hoje. A vida é assim, a vida é um retorno. É um retorno. A gente aprende. Ele nem sabe quantas entrevistas eu fiz e fui cortada. É complicado. E isso atrapalhou muito a minha vida lá atrás, né? Atrapalhou a minha vida lá atrás. Até que chegou outras pessoas e falaram, não é bem assim. Estude e você consegue isso aqui hoje. Pois é, uma prova viva, hein, gente? Prova viva. Elaine, deixa as tuas redes sociais aí. Arroba, né? No Instagram é a mesma, sempre a mesma. Elaine C. Silva 2702. No Instagram, na internet também, no YouTube também. Muito obrigado, querida. Obrigada a você pelo convite, foi um prazer. Entrevista do Web Repórter Channel, né? Aqui na M Studios, tá bom? É isso aí, gente. Mais uma excelente entrevista para vocês, viu? Continue acompanhando o canal.